Os grupos da Libertadores de 2023 estão definidos e os 7 brasileiros vão ter vida difícil, hein? Nenhum brasileiro acho que vai ter vida fácil nessa fase de grupos, hein? Vem ver tudo agora no canal. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futebols. E bom galera, nesse vídeo eu vou estar falando do sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023 que foi feita nessa segunda-feira de noite, e os brasileiros já ficaram sabendo em que grupos vão estar, quais serão os times que vão enfrentar na primeira fase da competição continental mais importante aí do nosso continente americano. E bom galera, para começar falando do Flamengo, que obviamente sendo o atual campeão da edição anterior, fica no grupo A como cabeça de chave e vai receber no seu grupo Racing, e só o Racing mesmo, porque os outros dois clubes são suas primeiras participações, são times irrelevantes de uma expressão muito pequena. Não dá para se dizer que são times irrelevantes assim, que não vão dar nenhum problema, porque a gente não conhece esses times. E se trata de Libertadores, né, onde tem muitos fatores que jogam contra, além, obviamente, do dentro de campo, do 11 contra 11, conta muitas outras coisas, como arbitragem, campos hostis, né, com torcidas muito hostis, altitude, entre outros fatores, sendo esses outros dois times o Aucas e o Nublense. São dois times, como eu falei para vocês, são as suas primeiras participações em Libertadores, nunca jogaram uma edição dessa competição anteriormente, então o Flamengo e o Racing, acredito que se nenhum dos dois passar, ou se apenas um deles passar, vai ficar um vexame para quem não conseguir ficar entre os dois primeiros desse grupo, que eu acredito que é o grupo mais fácil para um time brasileiro, até considerando a qualidade que o Flamengo tem, né? Sendo aí um dos grandes favoritos para essa edição, já que é o atual campeão e tem para si um dos melhores elencos da América. E no grupo B a gente já tem outro brasileiro, que é o Internacional. Ele não é cabeça de chave, ele tá ali atrás do Nacional, do Uruguai, que é o time que vai encabeçar esse grupo. E além desses dois a gente tem o Metropolitanos e o Independiente Medellín. São outros dois times de menor expressão, não são times tão tradicionais como o Inter e o Nacional, então eu acredito que para esses dois times seja muito mais fácil passar, não fácil como vai ser para o Flamengo e para o Racing no grupo A, mas também eu acredito que seja uma obrigação para esses dois times passarem e passarem bem. E no grupo C a gente tem o Palmeiras. O Alviverde é conhecido aí por muitas edições atrás ter caído em grupos mais fáceis, com times bem pequenos de menor expressão, com primeiras participações, times que tomaram grandes goleadas do Alviverde na fase de grupos, e dessa vez a gente vê uma diferença, né? O Palmeiras enfrentando aí times mais tradicionais, como é o caso do Barcelona de Guayaquil, como é o caso também do Bolívar e do Cerro Porteño. São sim times que não têm Libertadores, nenhum desses três times tem Libertadores, porém são times que a gente vê aí, são figurinhas marcadas, com finais já que a gente conhece contra times brasileiros, eliminações até mesmo do próprio Palmeiras frente ao Barcelona de Guayaquil lá em 2017, então a gente sabe que são times mais tradicionais, são times que podem dar mais problemas, mas mesmo assim a gente conhece como é o Palmeiras do Abel Ferreira, e eu aposto todas as cartas que o Palmeiras vai passar ali em primeiro com grande facilidade, e concorrendo, obviamente, para ser a melhor campanha dessa fase de grupos. No grupo D, a gente já vê o que eu considero ser o grupo da morte, com River Plate, que agora tem o Monumental de Núñez como o maior estádio da América. É um grande estádio que passou por uma grande reforma aí nos últimos anos e agora está recebendo uma capacidade muito maior do que já recebia antes. É um estádio que tem uma aura muito forte, uma tradicionalidade muito forte, além também da grandeza do clube do River Plate. Obviamente vem passando por uma reformulação, uma troca de ciclo do Marcelo Gallardo, que agora saiu do River Plate, perdeu algumas peças importantes, como foi o caso do Julián Álvares, também do Enzo Fernandes. São jogadores que eram pilares do clube, obviamente, agora estão brilhando na Europa, mas a gente já vê o River Plate com novos trunfos jovens e também mais experientes. Então é sim um time muito forte, está encabeçando esse grupo, junto com o Fluminense, que é um dos times que pode surpreender, na minha opinião. É um time muito bem encaixado, Fernando Diniz ganhando continuidade, agora também com o reforço do Marcelo, que pro vestiário vai ser muito positivo pro tricolor. Então eu acredito que o Fluminense pode muito bem surpreender nessa Libertadores, mas está sim no grupo mais difícil, dividindo holofotes com o The Strongest e também com o Sporting Cristal. Dois times que costumeiramente dão um pouco de trabalho para as equipes brasileiras, principalmente o The Strongest, por estar lá na Bolívia, na altitude. Então é um time que
jogando em casa pode causar ali alguns entraves para essas equipes, mas eu acredito que jogando aqui no Brasil e lá na Argentina por River Plate, é obrigação desses times ganhar bem do The Strongest. E do lado do Sporting Cristal, a gente consegue rever uma figurinha bem conhecida aqui no Brasil, que é o Thiago Nunes, o técnico, foi campeão lá no Atlético Paranaense, teve uma passagem pelo Corinthians, também passou pelo Grêmio, então ele agora está no Sporting Cristal lá no Peru e vem fazendo um ótimo trabalho lá no time peruano. Lá ele é muito elogiado, usa muitos jovens e vai poder trazer algum trabalho para o time do Fluminense e do River Plate, que eu acredito que são os favoritos do grupo mesmo, estando no grupo da morte. Esses dois despontam como os favoritos para passarem. No grupo E, a gente tem Independiente Del Valle, Corinthians, a gente também tem o Argentinos Júniors e o Liverpool do Uruguai. É um grupo, sim, bastante difícil. O Independiente Del Valle recentemente vem construindo sua história, vem começando sua história lá em 2016, né, quando chegou na primeira final de Libertadores dele. Perdeu essa final, sim, mas depois já conseguiu manter ali um bom trabalho, um bom projeto, né, um clube que tem um projeto por trás muito grande e muito ambicioso. Chegou ali, ganhou 2 Sul-Americanas já, e também vem contando bastante eliminações contra times brasileiros, né. O Independiente Del Valle já eliminou o Corinthians lá em 2019 na Sul-Americana, também já tratou de eliminar o Grêmio na pré-Libertadores de 2021, o Flamengo também agora na Recopa de 2023 e o São Paulo também na final do Sul-Americano do ano passado. Então, o Independiente Del Valle é um time que gosta bastante de dar problema para os times brasileiros e não vai ser diferente nesse ano. É um time que vem muito grande, vem de bons títulos agora recentes, então é um time que pode dar muito trabalho para o Corinthians, mas ainda assim eu vejo o Alvinegro com grandes chances de passar, e eu acredito que não tenha muito problema para passar nesse grupo, que ainda tem o Argentinos Júnior, como eu disse para vocês, a equipe argentina que deu o Fausto Vera, que vendeu o Fausto Vera ao Corinthians no ano passado. Além do Fausto Vera, também perdeu algumas outras peças importantes, então um time que está um pouco flagelado. Não é o mesmo time que conseguiu a classificação para a Libertadores, então, obviamente, é um time que está um pouco menos qualificado do que era antes, então não vai causar tantos problemas para as demais equipes. E tem também o Liverpool do Uruguai, que é um time de menor expressão, é um time para as equipes fazerem saldo e para as equipes também não passarem vexame. Como é ali costumeiro do Corinthians, vai arrumar algum problema com o Liverpool do Uruguai, claramente, ou na Neoquímica Arena, ou lá mesmo no Uruguai. O Corinthians vai arrumar algum jeito de ter algum problema, como foi com o Always Ready no ano passado, né? Falando do último grupo que tem brasileiros, o grupo G, que é ali, acho que o segundo grupo da morte, vamos falar assim, que vai contar com o Atlético Paranaense, o Libertad, o Alianza Lima e o Atlético Mineiro, o Galo. São 2 times brasileiros que eu acredito que despontam como os favoritos desse grupo, né? O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem da fase pré-Libertadores, mas é um time que está se encaixando muito bem no esquema do Kudê. O Paulinho chegou muito bem e está entrosando muito bem com o Hulk. O Hulk está voltando aos seus tempos de auge do Atlético Mineiro, como foi lá em 2021, jogando muito bem, decidindo jogos, se identificando muito com a torcida. A torcida também está muito em compasso com a equipe, então acredito que esses dois não tenham muitos problemas para passar por Libertad e Alianza Lima, que são times tradicionais, são times que têm ali bastante história na Libertadores, não tem títulos, mas eles são times recorrentes na Libertadores, como não é o caso de alguns outros times que estão nesses grupos de outros brasileiros, né? Então, galera, só recapitulando, eu acredito que o Flamengo, o Inter, o Palmeiras e os 2 Atléticos não tenham muito problemas para se classificar, porque estão em grupos um pouco mais fáceis, com equipes, ademais, com menos tradição que eles, então acredito que não encontrem muitos problemas para passarem para as oitavas de final. Já do lado do Corinthians e do Fluminense, eu acredito que tem assim ali alguns problemas. Vão enfrentar equipes um pouco mais qualificadas, situações um pouco mais hostis também. Então eu acredito que esses 2 times têm um pouco mais de dificuldade, mas também consigam passar. O Fluminense eu acredito que pode passar em segundo ali, porque o River Plate ainda assim é um time muito forte. E o Corinthians da mesma forma acredito que passa em segundo também no grupo, com o Independiente Del Valle passando em primeiro, porque atualmente está num outro patamar do que o Corinthians. O Independiente Del Valle está num projeto num nível acima do Corinthians, mesmo o Corinthians se reforçando bem, trazendo bons reforços e tendo uma estabilidade financeira legal agora nessa gestão do Duílio. Acredito que o Independiente Del Valle consiga ali superar o Corinthians e passar em primeiro, mas o time alvinegro não vejo com muitas dificuldades para passar ali para as oitavas de final. E vocês, galera, concordam
com o que eu disse aqui, o que vocês acham do seu time nessa Libertadores? Será que eles vão desempenhar um bom futebol? Deixem aqui nos comentários, galera. Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!